CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Quem está chegando agora é Gilberto Sudré. Bom dia, Sudré. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Com novidades no mercado da Apple. Exatamente, Fernanda. O iOS 16, né, a 16ª versão do sistema operacional dos dispositivos da Apple, foi liberado nesta segunda-feira, dia 12, né? Então já está disponível para atualizar, para quem já usa o iPhone, né, para atualizar seus dispositivos. E essa versão vem com algumas novidades bem interessantes, né? Então, com essa versão nova, as notificações vão ser um pouco mais discretas, né? Elas ficam concentradas na parte de baixo da tela e não vão cobrir completamente a tela inicial, né? Uma coisa interessante também é o modo foco, que vai permitir bloquear as notificações, e com isso as pessoas vão poder trabalhar, focar mais no trabalho, né? Ou seja, não ficar recebendo uma série de informações ou interrupções, né, por causa das aplicações em relação a isso, né? Nos aplicativos de mensagens do iMessage, vai ser possível agora você cancelar o envio e até editar as mensagens já enviadas, o que é bem legal também, né? Como tem em outros aplicativos de mensagem, agora o iMessage também você vai poder editar e também cancelar o envio de mensagens, né? Então, bem interessante. Nessa versão do iOS 16, ela também vai permitir a digitação por voz, né? Então, vai ter uma melhoria bastante interessante na digitação por voz. Aí você vai poder reconhecer, né, o aplicativo vai poder reconhecer pontuação, né, vírgula e ponto final, por exemplo, quando você estiver ditando, né, uma mensagem ou um texto qualquer nessa questão, né? Na área de segurança, a gente tem também uma melhoria, né? Vai ter uma opção de verificação de segurança, vai permitir mudar o acesso dos dados de terceiros no caso de abuso, ou seja, quando você dá a autorização para terceiros usarem alguns dados, né, ou compartilhar alguns dados em relação a essa questão. Então, é bem interessante. E tem também o aplicativo de carteira nessa versão, né, que vai permitir com que os usuários possam compartilhar chaves, né, pelo iMessage, de chaves de senhas, né, ou carteira digital para isso. Também é uma função bastante interessante nesse caso. Lembrando que essa versão do iOS 16, ela também vai permitir que os iPhones, que até agora não tinham essa possibilidade, de se conectar nesse padrão mais novo do 5G. Ou seja, o iOS 15, ele se conectava na rede 5G, mas aquela versão NSA, o não standalone. E a versão que foi implantada, que tem maior velocidade, né, os recursos mais completos do 5G, não estavam disponíveis para os usuários da Apple até essa versão agora do iOS 16. Então, essa é uma questão interessante. Quem está pensando, já tem, né, o chip do 5G e está querendo navegar em velocidades mais rápidas no 5G, então a sugestão é você atualizar, né, o seu sistema para isso, né, nesse caso. Eles tinham anunciado que eles iam mandar essa atualização, né, para funcionar plenamente o 5G. Isso, foi anunciado, né? Que iriam fazer isso, né? Que ele não tinha essa situação. E, inclusive, eles prometeram para setembro mesmo, né? Essa atualização agora em setembro, para funcionar com a versão plena do 5G, né? Para isso. Então, agora cumprindo aí a promessa, quem tem o Apple, né, o iPhone, pode fazer essa questão. O sistema já está disponível para os celulares a partir do iPhone 8, né? Então, os iPhones, né, 6S, 6S Plus, SE, 7 e 7 Plus não vão poder atualizar para o iOS 16, vão continuar no iOS 15, que foi lançado no ano passado para isso aqui. Então é uma boa situação. Para quem ia tentar atualizar ou querer atualizar, é só ir lá em ajustes, geral, atualização de software, e aí se tiver disponível para o seu aparelho, é só baixar e instalar. Então tem uma lista, exceto esses telefones que eu falei, né, os outros todos da Apple vão poder receber
a essa situação de atualização do iOS 16. Agora, também tiveram notícias não muito boas para a Apple essa semana, né? Semana passada e essa semana. Primeiro, no USB-C, né? Aquela padronização de interface dos celulares para USB-C realmente passou na Europa. Então, agora os aparelhos que são vendidos na Europa e provavelmente no mundo inteiro também têm que utilizar o padrão USB-C diferente do FireWire, que era o que a, a Apple utiliza. Então, provavelmente nas próximas versões dos iPhones vão sair não com a interface antiga, né, que eles têm de Thunderbolt de cabo, vão passar a ter a USB-C, que é o padrão basicamente de mercado hoje que a gente tem para a conexão do celular com o computador ou mesmo recarga para isso, né? Vamos ver como é que isso funciona. Outra notícia também não muito boa para a Apple é que o Ministério da Justiça multou a Apple em 12 milhões de reais aqui no Brasil e proibiu a venda, né, dos iPhones sem carregador, né? É uma prática que a Apple assumiu e agora o Ministério da Justiça entrou com ação e multou a Apple em 12 milhões de reais, falando uma série, assim, alegando uma série de situações, como venda casada, né? Ou seja, ele vende o celular e tem que comprar o carregador, o usuário, né? Tem que comprar o carregador. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é uma venda de produto incompleto, né? Então, ou seja, ele precisa de vender também o carregador, né? E aí a questão também de transferência de responsabilidade de terceiros. Ele vendeu o aparelho e agora o usuário vai ter que comprar, né? Ele vai ter que comprar a situação. Então, a Apple falou que vai recorrer, né? Mas é um processo que já vem se arrastando há algum tempo nessa questão de venda dos aparelhos sem o carregador. Por que as outras marcas não foram multadas? Porque, por exemplo, o caso da Samsung, que começou a fazer a venda do aparelho sem o carregador, acabou voltando atrás e entregando, né, e dando também o carregador nas vendas, né? A Apple única que não fez isso, por isso que o Ministério, né, da Justiça, o Ministério Público, na verdade, ele multou a Apple em relação a isso. E que é um absurdo, né? A gente já vinha falando disso há um tempo, né? Você entrega parte do produto. Exatamente. E assim, essa desculpa, por exemplo, de que você pode usar o carregador antigo, mas o carregador antigo ele é lento para os aparelhos mais novos, né? A carga rápida só vai acontecer para os carregadores mais novos, que vêm junto com o aparelho. Então, ou seja, não faz muito sentido essa alegação da Apple, né? Realmente, eu penso pelo menos que está correto o Ministério Público em multar e exigir que realmente seja vendido com carregador. Pois e a desculpa deles, né? Eu estava vendo o Tássios, ele estava num evento lá em Nova York, e a desculpa deles para não fornecer os carregadores novos era de que isso representaria um controle ambiental maior, porque era menos embalagem, menos desperdício. Mas o usuário vai ter que comprar, então, ou seja, não tem desperdício, porque o usuário vai comprar um carregador, então, ou seja, vai ter que ir lá comprar, só que em vez de vir junto com o aparelho, o usuário vai ter que comprar. Então, de novo, não tem essa alegação de menor impacto ambiental, não cola, viu? Para mim, pelo menos, não cola. Tá vendo? Então, tem. Patrícia estava me dizendo aqui que na Samsung, inclusive, você tem que mandar um e-mail. Você compra o aparelho e não recebe o carregador na hora. Você tem que mandar um e-mail comunicando Isso. a compra para receber em casa. Exatamente. Mas eles voltaram atrás, né? Porque ele nem isso estava fazendo antes. E agora estão fazendo, pelo menos estão fornecendo o carregador. E a Apple nem isso fez, né? Tá vendo? Então, é bem complicado, né? Pois é. Vamos para os nossos destaques do Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Conta aí, Gilberto. Bom, primeira notícia bem curiosa, viu, Fernanda? Um médico que estava fazendo uma cirurgia, ia começar uma cirurgia na clínica dele, foi pego de surpresa por uma queda de energia. A clínica ficou sem energia. Como o paciente estava de folga e não podia reagendar o procedimento, né, um dos membros da equipe teve a ideia de puxar uma extensão, sabe de onde? Do carro elétrico. Ou seja, eles puxaram uma extensão do carro elétrico do médico, que estava parado no estacionamento ao lado da clínica, e fizeram toda a cirurgia usando a energia fornecida pelo carro elétrico, não é? Porque lá o carro elétrico, nesse caso, o carro que esse médico tinha na carroceria algumas tomadas de uso geral, então ele pôde fazer essa situação. Bem interessante, bem curiosa até essa notícia, né, para isso.
Outra notícia dessa semana é que os ransomwares estão ficando mais rápidos na criptografia dos seus arquivos. Os ransomwares mais antigos, eles criptografam o arquivo todo, né? Criptografavam o arquivo todo, e agora a nova versão dos ransomwares estão criptografando só partes do arquivo. Com isso, o arquivo continua sendo inútil, né? Ou seja, estando bloqueado, né, para o seu uso, mas eles pelo menos aceleram o ataque. Então, em alguns minutos ele consegue criptografar milhares de arquivos. Então, isso é uma má notícia aí para quem foi infectado com essa nova versão, essa nova leva de vírus para isso. E por último, uma notícia bastante interessante também, que a SpaceX e a T-Mobile, que é uma operadora de celular dos Estados Unidos, anunciaram que os celulares da T-Mobile vão poder, né, e na verdade isso depois vai ser espalhado para todos os outros, mas você vai poder conectar o seu celular, né, que tem 5G, com os satélites da SpaceX. Ainda não vai ser para ligação, mas vai ser pelo menos para troca de mensagens. Qual é a ideia, né? Ou seja, tem vários lugares do mundo que não tem cobertura de celular, não tem torre de celular. E imagina pessoas que estão perdidas, ou acidentes aéreos, ou mesmo navegadores que têm algum problema e precisam falar com alguém ou mandar alguma mensagem de alerta, mensagem de emergência, e não tem sinal de celular nem sinais de rádio que chegariam até lá. E agora, com esse novo serviço, né, você usando apenas um celular 5G, e essa é uma grande revolução também, porque a gente tinha serviços de celular via satélite, mas era um celular específico para isso. Agora não. Agora um telefone com o 5G, basicamente, né, apenas o 5G, conseguiria já pelo menos mandar e receber mensagens de SMS usando satélites da SpaceX. Uma notícia bastante interessante que acho que vai ajudar muita gente aí que está em locais que não tem sinal de celular, não tem cobertura de celular. Uhum. Tirando a dúvida de um ouvinte sobre atualizações de smartphones, é verdade que um celular atual só aceita 3 atualizações? Sistema operacional Android, a pergunta dele. Então, depende muito dos modelos, é uma pergunta interessante. Tem celulares que, por exemplo, o Moto G20, né, o Moto G20 da Motorola, quando ele foi lançado, a Motorola garantiu 4 anos de atualização, independente de quantas versões tivesse no meio do caminho e atualizações intermediárias nesse caso. Então, ou seja, essa é uma situação. Mesmo celulares da Samsung, né, celulares mais antigos, tipo o S8, por exemplo, até hoje recebe atualizações de segurança, não recebe atualizações de sistemas operacionais. Ele parou na versão 9 do Android, né? Mas ele ainda está recebendo atualizações de segurança. Então, isso depende muito do fabricante e do modelo que você está utilizando de celular. Uhum. Tem mais uma participação aqui de um outro ouvinte, é o Evandro. Falando do problema da Apple, né? E ele diz o seguinte: como é que um fabricante que pratica obsolescência programada de seus aparelhos vem fazer esse discurso que é de redução, trazendo uma melhoria do impacto ambiental, né? Como forma de justificar o não fornecimento de peças essenciais para o funcionamento de qualquer coisa, que é o carregador. Ótimo comentário, viu, do nosso ouvinte aí. Exatamente, ou seja, parece, né, esquizofrênico a posicionamento dele lá em relação a isso. Inclusive, para isso, né, só lembrando de uma outra notícia também, de obsolescência programada, a União Europeia, né, os reguladores da União Europeia também estão preparando uma legislação lá em que estão obrigando os fabricantes a manterem manutenção de celular por 5 anos. Né? Então, você comprou um aparelho hoje, por 5 anos, pelo menos, você vai ter peças de reposição e possibilidades de utilizar, inclusive recebendo atualizações do sistema operacional. Isso é uma resolução que está sendo discutida na União Europeia e que também deve impactar no mundo todo em relação a isso, né? Porque o fabricante não vai fazer 2 celulares, um para a União Europeia e um para o resto do mundo. Então, isso é uma questão interessante também, porque hoje os fabricantes, muitos deles, né, fazem esse esquema de obsolescência programada e você tem obrigação de trocar de aparelho. É isso. Essas são as participações dos nossos ouvintes. Te agradeço, Gilberto, pela participação aqui conosco também. Obrigado, Fernanda, e obrigado aos ouvintes pelas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.